Olha, a questão do casamento é uma coisa muito séria, porque o casamento é uma instituição que Deus cria, gerando a família. No Éden, Deus cria Adão e Eva, o homem e a mulher, e ali nasce o primeiro casamento. E por isso que o Criador, quando faz ali a ideia da família, do casamento, desse matrimônio, ele tem uma ligação 100% espiritual, ao ponto de um divórcio dentro de um casamento, dependendo, pode afetar a vida espiritual, a salvação de ambos ali envolvidos na situação do divórcio. Paulo vai dizer que até mesmo quando o marido e a mulher estão brigados um com o outro e eles vão orar individualmente, o céu está fechado porque Deus não vai receber a oração deles porque eles estão ali discutidos, estão brigados um com o outro. Então eles precisam se reconciliar, se reatar para que Deus então venha ouvir as suas orações. Veja como que o casamento ele tem uma ligação muito forte no sentido espiritual, né? Envolvendo as duas partes ali, tanto o homem quanto a mulher. Portanto, dependendo do divórcio aplicado aí dentro de um matrimônio, a salvação pode estar correndo risco do marido ou da esposa. Embora a ideia de Deus nunca foi que o divórcio existisse, ele sempre imaginou e criou, idealizou o marido para ser até a morte para sua esposa e a esposa até a morte para o seu marido. Porém, por causa da dureza do nosso coração, por causa da perversidade que rodeia o coração do ser humano, essa inclinação que há em todo o ser humano, que destituídos nós fomos da glória de Deus, todos pecamos, né? Existe uma natureza pecaminosa caída dentro de nós que muitas vezes vai nos induzir aí ao erro, ao pecado, enfim. Porém, o Senhor vai sempre, o Evangelho vai sempre nos trazer para o perdão, para que, independente das circunstâncias, que nós possamos liberar o perdão e haver uma reconciliação e o divórcio ele venha a ser poupado, não venha a ser uma atitude a ser tomada. Porém, existem casos onde a Bíblia vai permitir, onde há um extremismo muito grande, ali, um radicalismo muito grande da atitude talvez de um ou do outro dentro do matrimônio. No caso, uma agressão física, no caso de uma traição, de uma infidelidade, né? Então são coisas que a Bíblia vai trazer aval para o divórcio e no caso aquela pessoa que foi vitimizada aí dentro do casamento, do matrimônio e acontece o divórcio, ela está livre para poder conhecer uma outra pessoa e ter um novo casamento. Aquela que ela foi, vamos dizer assim, a pessoa que errou, que traiu, foi a que agrediu fisicamente e houve então um rompimento do matrimônio, do divórcio, ela então não pode se casar novamente com outra pessoa até que seu marido, a sua esposa, a qual ela tinha, venha a falecer. Então ela estará livre para poder casar-se novamente. Lógico, eu estou falando aqui é algo bíblico, é algo que a palavra de Deus traz, não é instituição religiosa, não é uma ideia de um padre, de um pastor, ou seja ele qual for um fundador de uma igreja, de uma religião. Estamos falando aqui da Bíblia, da palavra de Deus. Então dentro da Bíblia nós vamos encontrar essas situações e essas ocasiões. No caso, há pessoas que vêm para o Evangelho, elas vêm a ter Cristo, talvez divorciadas, e no caso desse divórcio, ela foi a principal culpada, talvez foi ela que traiu, talvez foi ela que agrediu fisicamente, sabe? Então foi ela que foi uma pessoa infiel, e ela vem para Cristo. E aí há uma série de julgamentos sobre ela, a religião vai pressionar muito essa pessoa, né, que chegou ali divorciada, principalmente se ela foi a pessoa que foi a principal ali, errada da história, e para que o divórcio acontecesse. Porém, o Evangelho vai dizer, vinde a mim, né? Jesus fala, como estais? Então ele não leva em consideração o tempo de ignorância. Então nesse caso, você abre o teu coração, se entrega a Cristo, ele vai te receber, e aí uma nova pessoa vai nascer dentro de você e vai surgir, e uma nova vida o Senhor ele vai te trazer. Então essa pessoa está absolvida, independente de como ela chegou. Se ela chegou divorciada, se ela foi a errada, se ela foi a culpada, porém ela não conhecia o Evangelho, ela não conhecia a palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque a religião, a instituição, igreja, muitas vezes com as suas regras que ela aplica, ela vai trazer um peso muito grande para essas pessoas que se achegam à fé,
né, divorciadas e principalmente sendo aculpadas. Então nós temos que olhar para a palavra, para o evangelho, para o que Jesus ensinou e o que está escrito nas doutrinas bíblicas, não doutrinas de homens, né? Então essa é a questão. Temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas já cristãs casaram em Cristo, casaram no Senhor ali dentro da igreja, e aí de repente elas são infiéis, né? Acaba algum ou outro ali acaba sendo infiel ou agride fisicamente. São os casos mais extremos que a Bíblia vai dar o aval para o divórcio. E aí as pessoas vão e casam novamente. Ela foi a que traiu, separou, tudo bem, ela vai e casa novamente com outra irmã da igreja, ou com outro irmão da igreja, e vão até mesmo fazer a obra de Deus, começam a pregar, cantar nos púlpitos. É o que tem acontecido muito nos nossos dias, é algo que não é bíblico. Nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos talvez dentro de um ato de adultério. Nesse segundo casamento nós estaremos com a nossa salvação totalmente em risco, e estaremos talvez tentando ganhar o mundo para Deus e perdendo a nossa própria alma, não tendo essa consciência. Então temos que tomar cuidado a respeito do divórcio, vigiar o tempo todo, buscando a Deus, orando no Senhor. Pastor, eu sou da igreja, mas o meu marido não é. A Bíblia fala que a mulher cristã, ela santifica o seu marido, e o marido cristão, ele vai santificar a sua esposa, ora para a conversão, ora para que Deus possa reverter a situação, reverter o quadro do coração dele, do coração dela, e o Senhor possa converter, trazer para a presença dele e haver uma restauração total e completa dentro do matrimônio. Mas a ideia é sempre liberar o perdão, a ideia é sempre reatar, a ideia é sempre evitar o divórcio, né? Mas, biblicamente falando, a Bíblia vai trazer esses aval, vamos dizer assim, para que seja ocorrido, mas dentro da sabedoria divina, dentro da direção do Espírito Santo e dentro da consciência que a Bíblia e não a igreja, não a religião, traz ao nosso coração a respeito desse assunto, porque é muito importante esse assunto, porque implica, sim, né, diretamente na nossa comunhão com Deus e também até mesmo na nossa salvação, na salvação da nossa alma, tá bom? Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.